Boa noite a todos. Nós estamos aqui com mais uma live do nosso Expertise Mestra, trazendo sempre inovações e informações para você que é professor e quer inovar na sua prática docente. Então, hoje, eu e a professora Elaine vamos falar sobre a criatividade na sala de aula e eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante esse conteúdo, vão ter vários insights e com certeza já vão poder aí anotar na agenda, colocar no caderninho essas ideias que nós vamos trazer hoje para vocês, para que possam ser aplicadas no decorrer da semana ou no dia que vocês acharem que vai ser mais pertinente fazer uma aula mais criativa, conquistando o engajamento dos estudantes. A gente sabe o quanto tem professores que hoje ficam naquele dilema, né? Mas como é que eu vou conseguir chamar a atenção dos estudantes? Muitas vezes você prepara uma aula achando que foi assim o máximo, né? E às vezes se dedicou tanto para aquilo e quando chega na hora H você percebe que não teve aquela, vamos dizer assim, aquele engajamento que você esperava. Parece que aquilo ali que você fez não foi tão assim atraente para os estudantes. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre técnicas, sobre aplicativos, sobre ferramentas que são tão importantes hoje, que já são usadas e que podem inovar a sua forma de apresentar o conteúdo, fazendo com que esses estudantes estejam cada vez mais próximos de você e, inclusive, aproveitando esse conteúdo e retendo as informações, que é o que realmente a gente quer, né? Fazer com que eles aprendam, mas aprendam com prazer. E a gente vai falar muito sobre essas questões hoje. Eu estou esperando aqui Elaine entrar para a gente começar a conversar um pouco mais com vocês. Quem for entrando na live, não esqueça de compartilhar para que a gente aprendendo junto conosco nessa noite. Então, deixa eu ver aqui se ela já conseguiu entrar. Eu aceitei. Vamos ver. Acho que sim, acho que ela já vai entrar agora. Olá, boa noite. Bem, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma live, né? E estamos iniciando. Eu ainda não estou te vendo, Elaine. Não? Não. Mas eu já estou aparecendo, já está me ouvindo, Tá? pelo menos. Tô te ouvindo. Então tá tudo certo. Porque às vezes eu fico sem te ver mesmo. A outra vez aconteceu isso. Oi, lembra? Aconteceu Oi. isso, é normal. Vamos lá. Então, assim, eu estava falando aqui para o pessoal, né, que do início da live, que hoje a gente vai falar sobre criatividade, né? O grande desafio hoje é você ser criativo com tanta demanda de trabalho, às vezes às vezes você fica sem saber o que fazer. E hoje a gente vai dar várias sugestões, várias ideias para que os professores possam aproveitar isso na prática, né, em sala de aula. Ah, sim, com certeza. Tenho certeza que quem assistir a live hoje vai ficar muito satisfeito. Vai ficar além, né? Como disse o nosso aluno lá. Vai superar as expectativas, porque tem novidade, tem muita coisa boa. Tem novidade, inclusive, já para a semana que vem, né? Nós vamos estar divulgando daqui a pouco essas novidades. Acredito que muita gente vai gostar. E falando também, aproveitando esse nosso início de live, para a gente falar como foi, assim, sensacional o nosso workshop, né? O workshop da gente foi realmente bem sensacional, muitos professores participaram, gostaram muito do conteúdo. Tenho certeza que serviu, assim, para que muitos já tivessem várias ideias para serem aplicadas. Então, o nosso perfil ele tem esse objetivo, né? Que é de ser um guia, te mostrar como você pode ter uma prática docente muito mais prazerosa, sem aquele cansaço, sem aquela alta demanda de trabalho, fazendo com que você possa produzir mais, né? Sem se cansar e também conseguir uma satisfação tendo os resultados que você tanto espera como professor. Ah, sim. Sim, com certeza, né? O pessoal que assistiu o workshop está comentando, né, em todos os lugares e conosco durante e após, nos deram relatos maravilhosos, né? Que amaram, gostaram bastante. Espero que estejam colocando em prática, porque daqui a pouco eles vão estar nos dando feedback do que aprenderam lá no workshop. Foi maravilhoso. Exatamente. Então vamos lá, vou começar falando um pouquinho sobre. Durante e após. Deixa eu só tirar aqui. Deram relatos maravilhosos. Deixa eu só tirar o sonzinho aqui. Gostaram bastante. Espero que estejam colocando em prática. Que aí eu vou conseguir te ver. Estou te vendo aqui pelo computador, eu te vejo. Fica melhor te vendo. Verdade. Então vamos lá. Então, assim, todo mundo que for entrando, combinado aí, vamos convidar o colega para saber hoje mais sobre criatividade, sobre engajamento dos estudantes. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar demais. Quem não puder assistir, que está assistindo no gravado,
vá compartilhando também essa live, porque eu tenho certeza que quando a gente compartilha algo que é bom, a gente consegue não só fazer o bem para a gente, mas também compartilhar o bem para as outras pessoas também. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho agora, gente, sobre... Elaine, ela inclusive vai falar logo no início, a gente tinha combinado isso, que é sobre a nossa próxima live da semana que vem. Ela não vai ser nesse formato que a gente está fazendo aqui no Instagram, vai ser um pouco diferente. E a gente já quer convidar para o pessoal que já for assistindo logo no início do nosso vídeo, no gravado, já ter essa informação. Isso mesmo. Semana que vem nós vamos fazer uma aula gratuita sobre as ferramentas de inteligência artificial. Nós vamos trazer 2 ferramentas e vai ser no formato, no Meet, no formato aula pelo Google Meet. Que aqui não dá para a gente fazer as demonstrações, não dá para ter aquela interação com as pessoas, né? Com quem está assistindo a live, quem está assistindo a aula, para estar tirando dúvidas ao vivo, falando, né? Se expressando de outra forma. Então, com certeza, no Google Meet, como foi o nosso workshop, vai ser muito mais proveitoso, muito mais interessante. E quem quiser participar, é bem facilzinho. Vai lá no link da bio e clica lá na descrição da bio, tem um link, você clica e vai ser direcionado para um grupo. Nesse grupo é onde nós vamos enviar o link no dia da aula, para você participar. E assim, é gratuito, né? Uma aula gratuita, uma coisa inédita aqui. Você vai aprender muito, vai poder participar, vai poder tirar dúvidas e com certeza vai amar, né, Andressa? Exatamente. Então, se você quiser participar da nossa aula na semana que vem, é uma aula gratuita que nós vamos fazer pelo Meet, é só você entrar no nosso grupo, se você ainda não está no nosso grupo, né? Porque se você já estiver, não precisa, que você vai ter todas as informações. Mas se não, você clica no link da bio, você entra no nosso grupo, que tem lá sobre criatividade, você vai ver logo assim que é um grupo gratuito e você entra e participa junto conosco para receber o link dessa aula do Meet. Então vamos começar falando um pouquinho agora, gente, sobre a questão de uma citação que eu trouxe, que eu acho que é bastante importante para a gente entender um pouquinho mais sobre criatividade. Em meio a tantos desafios diários do professor, muitas vezes não é tão simples assim ser criativo. Às vezes ele tem até uma criatividade, mas até por uma alta demanda de trabalho, às vezes não consegue colocar em prática essa criatividade. Tem uma citação que eu achei bastante interessante que diz assim: se você está preparado para errar, nunca. Se você não está preparado para errar, você nunca chegará a nada original. Essa é uma citação de Ken Robinson. Eu achei bastante interessante para trazer, para a gente fazer uma reflexão a respeito disso. Muitas vezes a gente não ousa ou traz nada de inovador porque a gente tem medo de errar. E esse nosso comportamento, desse medo de fazer algo errado e de muitas vezes não atender às expectativas do outro, acaba bloqueando a nossa iniciativa, bloqueando a nossa criatividade. E não podem ter certeza que os estudantes são aqueles que modelam o nosso comportamento enquanto profissional. Então, quanto mais, enquanto professores, nós oferecemos uma diversidade de atividades criativas que fazem com que eles interajam, com que eles utilizem o pensamento crítico, mas eles vão ter uma referência como profissional de que eles também precisam ser criativos na sua área de atuação, quando assim eles estiverem prontos, né, encaminhados no mundo do trabalho. Então, a gente precisa encorajar os estudantes a participarem de atividades que desafiam, que fazem com que eles saiam da mesmice, que quebram um pouco aquela estrutura muito mecanizada, por exemplo, do ensino tradicional. O ensino tradicional tem seus aspectos positivos, mas a gente sabe que, até em termos de pesquisa, todos os estudantes que participam de atividades dinâmicas, participam de atividades mais interativas, sim, eles conseguem reter melhores informações e conseguem aprender mais. Então, isso aí é uma questão de dados, de estatísticas que a gente pode observar. Inclusive o PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação, conseguiu chegar justamente a essa conclusão, que todas as escolas que apresentavam atividades interativas, atividades dinâmicas, que faziam com que esse estudante ele pensasse criticamente, se posicionasse diante de um determinado contexto ou situação, eles conseguiam obter melhores resultados. E quando a gente fala de melhores resultados, não é só a questão de ter boas notas, é de perceber que ele também tem entusiasmo para aprender. E ele consegue, sim,
reter as informações de uma maneira muito mais fácil do que aquele que fica numa atitude passiva. Então, quando a gente fala hoje de atividades criativas, a gente imediatamente também relaciona isso à questão de uma condução da sala de aula de forma dinâmica, organizada, planejada e que traz algo de inovador, que envolve os estudantes, seja de forma individual ou em conjunto, em atividades desafiadoras, que fazem com que ele saia ali da zona do conforto, daquilo que é muito, vamos dizer assim, padronizado, que muitas vezes não faz com que ele se sinta desafiado a sair ali do ponto, vamos dizer assim, mais confortável para ele. Ou seja, se a gente for pensar nessa situação, quando a gente fala desse desafio, desse encorajamento, a gente diz de uma maneira até, vamos dizer assim, não tão direta, mas a gente está dizendo o seguinte: olha, pense fora da caixa. Você não precisa fazer as coisas seguindo um modelo engessado. Você pode ousar, mas não tenha medo do erro. Aprenda com os erros, mas faça diferente. Então, é essa a mensagem que o professor acaba passando para o estudante quando ele também se coloca nessa posição de ser esse agente vamos dizer assim, positivo e criativo, né, da sua aula. Uma outra questão importante é a conexão emocional. Ou seja, a gente sabe que a afetividade ela é importante nesse processo de aprendizagem. Então, todos os estudantes que conseguem ter uma relação melhor com o professor ou com o conteúdo, a gente percebe que eles sim conseguem aprender mais. Isso é fato. Então, quando a gente vê essa questão, inclusive da neurociência, ela diz o seguinte, que quando existem esses estímulos positivos no momento da aprendizagem, em que ele se envolve nessa cadeia, vamos dizer assim, do aprender com prazer, ele consegue aprender mais e essa aprendizagem realmente ela é efetiva. Então, dados científicos que falam da questão do funcionamento do cérebro já comprovam que essas atividades desafiadoras e criativas, elas sim conseguem fazer com que esse estudante aprenda mais e seja aquele que consegue, vamos dizer assim, atingir os objetivos. E uma parte muito assim que eu preciso considerar aqui também com vocês é sobre a parte dessa conexão emocional. Também a gente percebeu o quanto isso ativa um companheirismo, um compartilhar entre os colegas e dentro dessa relação com o professor. Então, quando a gente está num ambiente muito tenso, em que a gente não consegue ter participação ativa, em que a gente não consegue se desenvolver, acaba sendo realmente um ambiente ou que vai ser ignorado pelo estudante, e aí o engajamento vai lá para baixo, ou vai ser aquele ambiente que ele não vai considerar realmente ou achar que é algo muito enfadonho, algo muito cansativo e que não traz nada de inovador para ele. Então, a gente precisa olhar por essa perspectiva, que a criatividade, de fato, ela traz aquela coisa diferente, né? Esse diferente não precisa ser algo mirabolante, mas ferramentas e técnicas que já são existentes, que muitas vezes não são aplicadas, mas que a gente precisa despertar para utilizá-las, para aprender a utilizá-las e realmente fazer uma aula que seja criativa. Não é, Elaine? Isso mesmo, Andresa. Muitas vezes a gente, no corre-corre do dia a dia, né, um conteúdo muito extenso, a gente acaba indo no automático e deixando passar algumas coisas, como, por exemplo, o estímulo da curiosidade dos nossos estudantes, né? Nós precisamos estar despertando neles, estimulando a curiosidade para que eles possam, assim, resolver problemas, né? Problemas complexos, problemas mais simples, mas fazer com que ele pare para analisar a situação, que ele pare para estudar, para entender o que está acontecendo ali naquele momento e assim começar a ter ideias, né? Ser mais criativo. Porque, assim, muitas vezes também alguns professores já levam, ele não vai saber mesmo, eu vou levar, aí acaba levando a resposta, dando uma resposta pronta para o aluno. Interessante, né? O aluno gostou, ele amou, porque os alunos, eles gostam quando tem a resposta pronta, porque eles não vão ter o trabalho de pensar, de procurar uma resposta para aquela situação. Mas nós precisamos estar estimulando a criatividade, né? A curiosidade. Eu até peguei algumas
fiz uma pesquisa sobre curiosidade e grandes descobertas que foram geradas a partir da curiosidade, né? Já imaginou, por exemplo, o fogo? Quem teve essa ideia de... Já veio a tecnologia, né? A tecnologia, já veio algo que não existia, né? Quem teve a ideia de friccionar duas pedras ou dois gravetos de madeira e esfregar e fazer com que o fogo já existisse ali para eles? Lógico que nós sabemos através da história que os neandertais, as pessoas que viveram anos e anos atrás, que não tinham conhecimento, por exemplo, do fogo, eles já viam florestas sendo queimadas, né? Viam aspectos da natureza, mas deles criarem o fogo, por exemplo, a escrita, os números, então tudo isso veio a partir da curiosidade, a partir desse momento de, e se eu fizer isso, né? E se eu fizer isso? O que é que vai acontecer? Então, nós precisamos estimular nos nossos estudantes esse e se fosse assim? E se eu fizesse dessa forma? Como seria? Eu vou dar para vocês, agora no início, um quebra-cabeça, um enigma. Pronto, um enigma. E ao final da minha fala, lá no finalzinho, eu dou a resposta desse enigma, para que você fique aí pensando, tá? E se alguém souber a resposta, aguarde um pouquinho para colocar aí nos comentários. Deixa pensarem. O enigma é o seguinte: o que é algo que todos nós usamos diariamente, mas quanto mais usamos, menos percebemos? Que é que uma coisa, né, algo que todos nós usamos diariamente, mas quanto mais usamos, menos nós percebemos. Vão pensando aí. Vou despertar a curiosidade de vocês, para que vocês, se alguém já souber a resposta, de repente, né, professor, já estudou, já viu esse enigma aí, mas se não souber, vai pensando aí na resposta. Então, nós temos que fazer isso com o nosso estudante. Trazer no início da aula, a aula está... Eita, o conteúdo hoje, nem eu que sou professor gosto. Então, vamos procurar algo para despertar a curiosidade deles, para que eles fiquem até o final da aula, para saber a resposta daquela pergunta que você fez, daquele quebra-cabeças, daquele enigma que você lançou no início da aula, porque ele vai se sentir desafiado. O aluno gosta disso, né? O estudante, ele gosta de ser desafiado, ele gosta de estar procurando resolver coisas, porque se você deixar ele só naquele entendi, faz a tarefa, entendi, ele não está... Para ele vai ser desinteressante essa aula, porque ele não está sendo desafiado, não tem uma magia na sua aula, não tem uma criatividade, né? Então, nós estamos aqui. Hoje nós vamos falar justamente sobre isso. Também podemos utilizar perguntas abertas para incentivar o pensamento do aluno. Não é pergunta só sobre a disciplina que você está lecionando, não. Muitas vezes há a necessidade de nós fazermos uma pausa naquele conteúdo ou adaptarmos para melhorar como o aluno vai entender, né? Melhorar a percepção dele do conteúdo. Perguntas abertas como, por exemplo, o que você acha que aconteceria se as pessoas pudessem voar? Por exemplo, aí você pode colocar uma pergunta sobre o conteúdo que você está ensinando, né? O que você acha que aconteceria se? Aí lança a pergunta. Ou, por exemplo, como a tecnologia afetará a nossa vida daqui a 50 anos? Você já parou para pensar nisso? Como a tecnologia vai afetar a nossa vida daqui a 50 anos? Então, assim, perguntas estimulantes que fazem com que o estudante pense sobre o assunto, que faz com que o estudante tenha essa necessidade, essa vontade de estar procurando a resposta para aquela pergunta, né?
Temos também técnicas interessantes, né? Que eu encontrei aqui várias técnicas e só fiquei pensando, vou colocar isso, vou pensar em fazer isso, vou fazer dessa forma, né? O que aconteceria se isso, ou explorar alguns outros cenários mais atrativos, mais interessantes, porque você conhece o seu estudante, né? Você conhece a sua turma, as suas turmas. Nós sabemos que nem todas são homogêneas, nem todas, ou melhor, nenhuma é homogênea, nem todas são iguais, nem todas. Eu tenho um primeiro A, um primeiro B, um primeiro C. O primeiro A não consegue compreender, mas o primeiro B já está lá na frente. Então, você conhece a realidade do seu aluno. Você sabe como, vai saber como chegar. Nós vamos te dar o gatilho e você vai encontrar a melhor forma de estar levando essa curiosidade, né? O despertar da curiosidade para os seus estudantes. Temos também algo para falar sobre a curiosidade que impulsionou inovações tecnológicas, avanços científicos, descobertas. Porque, assim, gente, tem muitas pessoas que eu escuto que estão em sala de aula há muito tempo, aí diz, oxe, quando o aluno começa a perguntar, meu Deus do céu, vai longe. E o bom é isso. É ele ter o interesse de perguntar. Olha, um ambiente agradável, um ambiente promissor, um ambiente que desafia o aluno, que faz com que ele se sinta à vontade para perguntar, é bom porque vai estar despertando nele a vontade de estudar. Quanto mais ele se interessa pelo conteúdo, mais ele vai se interessar por estudar não só aquele conteúdo, outros também. Porque são coisas que como que chama, Andresa? Esqueci agora o nome daquele que coloca dominós e sai derrubando uns aos outros. Bom, enfim, é uma cascata, né? Onde um vai despertando o interesse do outro e vai despertando o interesse do outro e assim vai melhorando a sua sala de aula, vai melhorando o interesse do seu estudante, a vontade que ele tem de descobrir, de encontrar coisas que talvez outras pessoas já pensaram, mas ele não. Ou talvez outras pessoas não pensaram. E ele chegou, olha, professora, eu encontrei a resposta dessa pergunta que você fez. Eu procurei, eu fui fazer. Eu lembro que uma vez eu passei uma atividade boba, né? Olha, gente, vocês vão para casa hoje e vocês, quem tem celular, aproveita e vai tirando fotos das placas. Qualquer placa pode estar correto, pode estar errado, do jeito que vocês encontrarem. Vão tirando fotos das placas e amanhã, na próxima aula, né, nós vamos analisar essas placas. Nossa, aluno que não participava da minha aula fazia tempo. E ele disse, olha, só porque eu fiquei curioso para saber o que era que a senhora queria com essas placas. Eu fiz, tá aqui. E fomos analisando o que tinha de errado com a escrita, né, a grafia daquelas palavras, se as pessoas escreviam correto, se estava de acordo com o dicionário. Eles encontraram, por exemplo, a palavra mussarela, que aqui no Brasil nós escrevemos com 2 S's. Já é costume, mas a origem dela é com cedilha. E o correto, o que está lá no dicionário, é com cedilha. Então, assim, eles ficam maravilhados com coisas que para nós são pequenas. Mas para eles é interessante ter uma tarefa que eles receberam, que gostaram e que não vão esquecer mais. Aí vai despertando neles essa curiosidade. Já pensou se alguém não tivesse tido a curiosidade de procurar um antibiótico, por exemplo, de procurar uma vacina para alguma doença lá atrás, e hoje as vacinas salvam vidas, né? Se alguém não tivesse, por exemplo, a curiosidade de fazer um microscópio, um telescópio, o telescópio mudou totalmente a visão que era tida da Terra, do espaço, enfim. O motor a vapor, que em 1804 foi criada uma locomotiva com motor a vapor e
Nessa primeira locomotiva tinha 5 vagões, 10 toneladas, carregava 10 toneladas e 70 pessoas, vejam. Hoje os trens carregam muitas e muitas pessoas. Foi quando foi deflagrada a primeira revolução industrial. Então, assim, a curiosidade do nosso estudante pode levar a descobertas maravilhosas. E o melhor de tudo, não só isso, a curiosidade do nosso estudante pode levar ele a algum lugar melhor. E você também, você, professor, a ter uma sala de aula mais participativa, mais engajada, com mais interesse, com notas melhores, né? E com a inteligência artificial, minha gente, que a gente está aí com a faca e o queijo na mão. Não é verdade, Andresa? É verdade. Vamos lá. Alguém teria alguma pergunta? Se quiser, pode colocar aí no chat, pode fazer ter alguma curiosidade para compartilhar conosco, né? Nós temos também algo para falar sobre a influência do ambiente físico e do ambiente virtual no aprendizado. No ambiente físico, acho que assim, a gente estuda muito sobre isso, mas muitas vezes nós não colocamos em prática, né? Aquela coisa de, eu vou tentar fazer dessa forma, chega no final, tá dando muito trabalho, eu não quero fazer. É interessante que se tenha um ambiente organizado e fazer com que os alunos percebam isso e eles próprios, depois de um tempo, acabam ajudando. Nós sabemos disso, né? Eles acabam, quando vem a professora, eita, aquela professora ali não gosta da sala assim, assim, vamos fazer dessa forma. Eles mesmos acabam organizando. Uma iluminação, eu vejo muitas vezes, quando a gente vai passando de sala em sala, alguns professores, até para deixar os alunos mais à vontade, porque está no integral, por exemplo, deixa a luz apagada ali um pouquinho, deixa só uma luz acesa, mas não é interessante, porque ele vai estar forçando a visão para estar lendo, por exemplo, ele vai estar ali disfarçando que está prestando atenção, mas está tirando aquele cochilozinho, né? Isso nós vemos muito no integral. Então, o ambiente, a iluminação do ambiente físico é muito, muito importante. Olha, eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito de pedagogia, mas eu vou falar assim mesmo, tá? A decoração. Eu gosto muito de fazer, eu estou vendo tal conteúdo, levo um cartaz, gosto de estar compartilhando com eles as ideias, levo um banner, gosto de estar fazendo banner, porque assim, eles têm ali a mão, eles estão vendo o que eles estão estudando, o que eles estão fazendo. Olha, isso ali fui eu que fiz, né? Tá divulgando até o trabalho dele para outros coleguinhas e eles se sentem orgulhosos com isso. Isso eu estou falando na educação, no ensino médio, tá? Mas no ensino infantil e fundamental, no ensino infantil ainda mais, a decoração da sala de aula é muito, muito importante. O aluno percebe, assim, cada coisinha que é colocada, ele vê e ele gosta, né? No ensino fundamental, também, só que um pouco menos que o ensino infantil. E o ensino médio, ainda mais, né? A disposição das cadeiras, aí assim, eu acho que vai muito de acordo com o estudante, com quem está, com o estudante, não, com o professor, desculpa. Vai de acordo com o professor. O professor gosta de ser em filas, organizadinhos, outros já gostam em círculo. Então, você conhece o seu estudante, você sabe a melhor forma e o seu conteúdo também, né? De estar trazendo esse conteúdo para eles. Elementos interativos que vai fazer parte da decoração, como já foi falado. E olha, eu aqui, onde eu estudava, onde eu estudei a minha infância, o ensino fundamental e médio, eu não tive acesso, muito pouco mesmo. Mas eu já ouvi relatos de colegas meus que, por exemplo, tinha uma playlist de... a playlist de músicas que criavam paródias, pegavam as preposições, por exemplo. Eu estou falando de língua portuguesa porque é a minha área, mas eu já vi professores de outras áreas trazerem várias outras coisas com música. E funciona muito.
Tem pessoas que não conseguem esquecer, por exemplo, as preposições, algumas conjunções por conta das músicas que aprenderam quando estavam lá no fundamental e até no médio, né? Mas aí, assim, como eu disse a vocês, eu não tive essa oportunidade, mas acho lindo quem sabe fazer, quem traz para a sala de aula, e isso é muito importante. Mas se você, assim como eu, não é muito bom em paródia, procura usar o chat GPT, o chat GPT, né? Ele ajuda muito com isso. Andresa, que sabe aí muito sobre o chat GPT e sabe que ele ajuda muito, principalmente com esse tipo de coisa. Você dá a música e diz, eu quero uma paródia sobre isso, e rapidinho ele faz. Além do chat GPT, você pode estar procurando paródias e músicas na internet. Eu trabalhei com música, com aulas de inglês. E eles amavam. Todas as vezes que eu chegava com a caixinha de som, eles já diziam, olha, hoje tem música. Então, assim, adolescentes, jovens, eles gostam muito de estar ouvindo música. Então, procura uma playlist para que você possa estar usando em sala de aula com seus estudantes. Um sonzinho. Lá em mesmo foi o meu som aqui. Ah, acabou o seu som aí, foi? Eu estou te ouvindo. Ah, então tá bom. Então continua falando. Desculpa, foi porque ficou sem som. Eu fiquei sem saber se tu estava falando ou não. Porque eu não tô te vendo numa tela, na outra tá com delay. Aí eu fico perdida um pouquinho. É verdade. Eu sei. Não, agora eu passo a palavra para você, né? Já falei muito sobre curiosidades. Tá bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a tecnologia e a criatividade. A gente sabe que hoje a criatividade ela é essencial quando a gente planeja a nossa aula, a gente cria, né? Porque na verdade o professor é um criador também, né? É um inventor. Ele começa a pensar ali nas ideias que ele tem, começa a relacionar com o que ele tem, vamos dizer assim, de maneira mais efetiva para transformar aquilo numa aula que realmente dê um resultado que faça com que os estudantes aprendam. Só que não pode ser qualquer aula, porque na verdade a gente quer o engajamento. Quanto mais engajado, mais efetiva vai ser a aprendizagem. Então, o que ele vai falar sobre a tecnologia? Que, na verdade, a tecnologia é a extensão da criatividade do professor. Hoje, ele pode fazer uso de ferramentas, de aplicativos, ele pode utilizar, inclusive, a tecnologia para fazer com que essa aula se torne mais dinâmica e mais interessante para o estudante. Daí, a gente vai observar que essa aula mais personalizada e dinâmica, ela é totalmente possível quando ele passa a conhecer as ferramentas, passa a testá-las e depois aplicá-las com um objetivo, porque não é só colocar vamos dizer assim, o aplicativo só por ele. Não é só utilizar uma ferramenta sem ter objetivo. É necessário que o professor tenha bem claramente ali definido qual é o objetivo de utilizar aquela ferramenta ou não. Qual é o propósito daquela aula? O que é que ele quer que os estudantes aprendam? Então, isso precisa ficar bem definido. Então, tem alguns aplicativos, ferramentas que eu vou dar como sugestão para vocês, que é o Padlet, o Kahoot e o Google Classroom, que fala sobre a questão que você pode criar um ambiente colaborativo através dessas plataformas, dessas ferramentas, e também pode fazer alguns quizzes, né, onde você pode fazer algumas perguntas, desafiar, fazer com que os estudantes interajam mais com a aula. Uma outra prática também bastante interessante em termos de criatividade é você trabalhar com a realidade virtual e a realidade aumentada. No caso da realidade virtual, o professor que é criativo, ele pode, por exemplo, fazer com que o estudante viaje no Egito Antigo e até no sistema circulatório, para vocês terem uma ideia. E isso para os estudantes é algo mágico, porque não é só ouvir o professor falando sobre aquele assunto, é ter um contato com aquela situação de uma maneira diferente, né? Ou seja, pela imagem. A gente sabe que os sentidos eles são importantes também na aprendizagem. Né? Aquilo que nós vemos, aquilo que nós tocamos, né? Aquilo que nós ouvimos, todos os sentidos precisam ser trabalhados na hora da aula. Muitas vezes a gente foca só na questão do estudante ouvir, mas não presta atenção em outros detalhes sensoriais que são importantes para que ele aprenda esse conteúdo. Sabemos que existem estudantes que vão aprender mais observando, vendo,
alguma coisa, né? Vendo a imagem. Já tem outros que vão preferir escrever mais. Cada um vai ter uma forma de aprender que é muito peculiar. Então, quanto mais o professor começa a aplicar atividades que, vamos dizer assim, vai aprofundar mais essa parte sensorial, né, dos sentidos do estudante, mais possibilidades de ter uma aula criativa que realmente renda um resultado satisfatório. Então, a gente precisa ver esses campos também, para que a gente possa despertar esse interesse. O que é que desperta o interesse? De repente é uma imagem, muitas vezes vai ser ouvir uma música, né, vai ser ver uma cena, ou vai ser escrever algo, enfim, você conseguir passear, né, por essas habilidades, por esses sentidos e realmente conseguir chamar a atenção do estudante. No caso da realidade aumentada, você pode trabalhar com a questão de animação de livros didáticos, isso já é possível, já acontece, e também modelos tridimensionais que podem ser utilizados. Então, você pode ter kits básicos do Google Cardboard, que você pode utilizar, e aí, claro que as escolas, né, provavelmente adquirem esses kits. No caso de uma escola particular, é muito provável que já trabalhe bastante com isso. Em escolas públicas, aí já é uma questão de licitação, né, de questão de secretaria, mas é importante que o professor vá em busca de informações, independente do contexto no qual ele esteja inserido, a respeito se a escola dispõe desses recursos. Se não tem, de repente dá uma sugestão para a gestão da escola tentar, né, conseguir esse material e inovar na sua criatividade, né, em sala de aula. O importante é que a gente saiba que existe, aprenda a utilizar e realmente consiga inovar a partir desse conhecimento. Uma outra, vamos dizer assim, uma outra técnica, não, uma outra questão que eu acho bastante importante hoje, que os estudantes gostam muito, que já está aí há bastante tempo sendo utilizado, principalmente nas escolas particulares, é a gamificação. A gamificação, a gente sabe, são jogos educativos que começam primeiro com a ideia de que você tem um desafio que é transformado numa missão e, na verdade, essa missão, à medida que ela vai sendo cumprida, acaba se tornando uma espécie de recompensa. Essas recompensas, elas são dadas a partir de pontos, em alguns casos, né, são pontos que ele vai acumulando e vai ganhando algumas recompensas, com base naquilo que ele foi construindo. E também tem o Classcraft, que eu observei que tem também esse dispositivo, e o Boots. Então, a gamificação hoje ganha bastante espaço. Os alunos realmente gostam muito dos jogos. Eles já jogam fora da escola, né, aqueles joguinhos. Então, você imagina você ter o seu jogo em sala de aula, né, ou seja, você podendo trabalhar dentro da sala de aula, mas com objetivo educativo, pedagógico, com o objetivo de fazê-los aprender alguma coisa e eles se sentirem desafiados a continuar aquela missão, porque eles sabem que vai ganhar uma recompensa. E quem é que não gosta de ganhar recompensa, né? Lutar, trabalhar, estudar para conseguir algo em troca. Isso é bastante comum. Então, algo que inspira, que chama atenção, que desenvolve uma dinâmica, é sempre algo que os estudantes gostam muito de fazer e faz com que essa aula seja criativa. Então, assim, você dispõe de várias possibilidades. É evidente que você vai utilizá-las no contexto que você precisa, com os conteúdos que você quer. Não precisa ser tudo de uma vez, porque também vai ficar uma salada mista, mas que você possa utilizar dentro do seu planejamento de aula da forma como você achar que é mais conveniente. Então, a gente percebe bastante essa questão da tecnologia, da gamificação, como sendo algo muito positivo hoje, que a gente precisa se informar mais para utilizar. Vejo muitos professores aí cansados, reclamando, dizendo que não tem criatividade, que se já tinha, já passou, já não tem mais, porque muitas vezes estão perdidos, sem saber qual o caminho, o que fazer. E às vezes até tem um conhecimento sobre algo, mas acha que é tão difícil, tão inatingível, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Mudar. Por que é tão difícil assim? Será que eu não posso recriar o que já foi criado? Né? Aquela questão que a Elaine falou da curiosidade. Quantas coisas surgiram no mundo porque alguém foi curioso e quis fazer diferente daquilo que já existia. Então a gente também se coloca nesse papel de muitas vezes até adaptar. Ou seja, se eu não consigo trazer da forma como existe hoje no mercado, mas eu não poderia fazer uma adaptação. Isso já é criatividade, né? Eu adaptar algo que já existe para a minha realidade, de modo que o estudante consiga fazer aquela atividade criativa. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão das atividades e de como você vai avaliar os estudantes. Então é importante que tudo que você faça, tudo que você planeje, você realmente avalie da forma que você acha que vai ser
mais válida. Muitas vezes a gente tem formatado na nossa cabeça que só pode ser em formato de prova, só pode ser de um único jeito, só que existe, dentro das avaliações, existem várias formas de avaliar. Todo o comprometimento, a atividade, a participação do estudante, a colaboração, como ele desenvolveu o raciocínio dele durante as atividades, precisa ser levado em conta também. Porque muitas vezes ele faz todo um processo, mas na hora da prova, muitas vezes ele não corresponde àquilo que você viu durante o processo. Então é importante que você também leve em consideração todo o esforço e toda a participação dele durante todo o processo da atividade e prova, caso você tenha, vamos dizer assim, decidido fazer nesse formato. Pode ir, Elaine. Já vi aqui minha parte. Antes de darmos continuidade, né? Eu vou pedir para vocês que estão assistindo agora compartilharem com seus colegas, né? Curtirem, né, a nossa página, seguirem a nossa página, quem não está seguindo ainda, que é o @expertisemestra. Nos segue lá no YouTube também, nos segue o nosso canal, não esquece, tá? Eu vou já vou lembrar vocês, lembra da pergunta que eu fiz lá no início? O que é algo que todos nós usamos diariamente, mas quanto mais usamos, menos percebemos. Fiquem ligadinhos aí que antes de terminar essa live, eu já dou a resposta para vocês, tá certo? Nós vamos trazer para vocês algumas técnicas, né? Temos várias técnicas, né? Para você estar avaliando, você está trazendo para o seu estudante, mas nós vamos abordar duas hoje que achamos bem pertinentes e interessantes. O brainstorming colaborativo, olha, tempestade de ideias, um debate. Veja, nós não precisamos usar somente na sala de aula, mas nós estamos trazendo para a sala de aula. Esse brainstorming pode ser usado em reuniões, pode ser usado em vários outros ambientes, onde se precisa de várias ideias, né, de uma ideia criativa. Então, essa técnica na sala de aula é poderosíssima. Você vai deixar o seu estudante à vontade, porque você vai estimular a criatividade dele. É uma ferramenta, é uma técnica de estímulo à criatividade, onde os participantes vão resolver problemas complexos, problemas mais simples, e tem a participação ativa de todos os estudantes, porque você vai deixar esse seu estudante à vontade, sem julgamentos, sem questionamentos. Você vai lançar o problema e espera que ele te dê a solução. Então, cada um, ou em equipe, ou individual, vai trazer uma solução. Eles precisam trazer uma solução. E assim, não pode nesse momento dizer, isso não pode. Isso é errado. Não. Vai deixar ele à vontade. Porque é uma nuvem de criatividade, né? Uma nuvem de ideias. Uma tempestade de ideias. O próprio nome já diz, né? E é colaborativo. Então, você vai lançar o problema para o seu estudante, vai lançar a questão, né? Seja o que for que você vai levar, e vai deixar que eles tragam as respostas para você. Qualquer resposta. Pode ser uma resposta bobinha, pode ser uma resposta nossa, né? Você não podia ter trazido isso aqui. Não, vamos deixar eles à vontade. E eles vão trazendo. Por quê? Nesse momento, você está estimulando a criatividade. Você está promovendo a resolução de problemas. Você pode abordar desafios mais complexos e mais simples e encontrar soluções práticas para aqueles desafios lançados para eles. Vai estar fomentando também a participação ativa. Muitas vezes, até aquele estudante mais caladinho, mais retraído ali, que às vezes sabe, às vezes tem ideias boas, mas tem vergonha de colocar no papel porque acha que o professor vai ler para todo mundo e as pessoas vão rir. Antes de você trazer o brainstorm, você vai ter que preparar a turma para isso, né? Vai chegar, olha, gente, eu estou trazendo uma técnica nova, bem interessante, onde vocês todos vão poder estar participando
e vão dizer, vão dar as ideias de vocês, sem que ninguém diga que está errado, ninguém vai poder comentar agora, nesse momento, dizendo que está errado ou que não pode, que está feio. Não, tragam o que vier. Porque se eles trouxerem alguma coisa que, por exemplo, seria proibido, depois eles próprios vão se sentir constrangidos de alguém ter trazido algo interessante, né? Alguém ter trazido algo bobo, mas que não era proibido, vamos dizer assim, para a sala de aula, e na próxima não vão fazer. Porque eles têm esse senso também, né, de responsabilidade. E, olha, todos participam. Por todos participarem, eles têm esse senso de pertencimento, esse senso de inclusão, né? Todos vão participar, do mais velho ao mais novo, tá ali fora de faixa, tá ali caladinho, tá ali sem fazer nada. É um aluno especial que não participa muito porque se acha diferente dos outros. Não, todos vão estar participando. Então, é um método de geração de ideias em grupos que enfatiza a participação dos estudantes como um todo. Todos os estudantes podem e devem participar, ninguém vai ficar de fora. Uma forma de você estar engajando, trazendo o seu aluno para a colaboração, a participação da aula, se sentir pertencente àquele espaço, aquele momento que é deles, é para eles, né? Então, vamos praticar. E eu quero pedir para vocês, quem anotou, quem achou interessante, levar para a sala de aula, para depois nos dar um feedback, né? Comenta, bota lá nos comentários, que a live vai ficar gravada, então coloca lá depois, olha, eu pratiquei o brainstorming e foi interessante, meus alunos participaram, meus alunos gostaram ou não. Então, traz para a gente esse feedback, traz essa participação, né? Para que a gente possa saber que vocês estão praticando, vocês estão fazendo e que se os alunos gostaram ou não, né? No início pode ser um pouco mais complexo, pode ser um pouco desafiador, né? Mas, como já foi dito, aluno gosta de desafio. E se você quiser, antes de levar para a sala de aula, praticar com um grupo de colegas, né? Um grupo de professores, olha, gente, vamos fazer isso aqui hoje. Vamos fazer um brainstorming colaborativo. O problema é esse. Então, todo mundo explica as regras. Olha, todos participam, independente de qual seja a sua ideia. Pode ser aquela ideia mais bobinha que você acha que, eu não vou falar porque muita gente não vai querer. Quer sim, quer ouvir. Então, todos querem ouvir o que você tem a dizer. Todos querem ouvir a sua ideia. O que você achou desse problema que foi trazido para cá? Qual a solução? Qual solução você traria para esse problema? Porque o brainstorming colaborativo ele é praticado muito em empresas de marketing, por exemplo. Reúne a equipe, não é só aquela pessoa que trabalha com marketing. Eu estou precisando de uma ideia interessante e eu não estou conseguindo. Reúne a equipe do faxineiro ao diretor e alguém aqui vai ter uma ideia, né? Alguém aqui vai trazer algo, uma solução, porque nem todos pensam da mesma forma, né? Assim como nem todos os meus estudantes aprendem ao mesmo tempo aquilo que eu estou trazendo. Se cada um pensar de uma forma diferente, então cada um vai trazer uma solução diferente. Eu posso até concordar, achar interessante a forma como você abordou o problema. Eu posso até querer copiar a sua ideia, mas a minha ideia inicial, eu tenho certeza que não era igual à sua. Não era, porque eu penso diferente de você. Você pensa diferente de mim. Então, pode ser parecida. Nós podemos estar conectadas, né, Andresa? Podemos estar pensando a mesma coisa, como às vezes acontece. Andresa, eu tive uma ideia, vou fazer isso assim, assim. Lá eu já estava pensando nisso, ou ao contrário. Aí a gente, às vezes, manda, olha, eu tive uma ideia, fala tu primeiro. Porque, assim, nós podemos pensar parecido, mas nunca é a mesma coisa. Nunca é o mesmo caminho. E, com certeza, se não é o mesmo caminho, não vai ser
a mesma solução, né? Do mesmo jeito você tem 45, 50 alunos numa sala de aula, ou turmas menores de 30, 40 alunos, mas ali vão ter 40 cabeças pensantes, 40 cabeças que pensam de formas diferentes. Então, vamos praticar e começar a avaliar o nosso estudante dessa forma também, né? Olha, eu trouxe essa atividade hoje, vale tantos pontos para estimulá-los a fazer, né? Porque muitos só fazem se realmente tiver esse estímulo, mas procura fazer com que eles pratiquem a criatividade. E vocês já querem a resposta do enigma? Será que já estão querendo, Andresa? Tu fala aí, vamos ver se o pessoal acertou. Vamos lá. A pergunta era, o enigma era, o que é algo que todos nós usamos diariamente, mas quanto mais usamos, menos percebemos? A resposta para esse enigma é o cérebro. Porque nós usamos diariamente, ainda que para uma coisa, uma bobeirinha, uma bobeirazinha, né? Uma coisa besta. Mas quanto mais nós usamos o nosso cérebro, mais ele se desenvolve. Muitas e muitas vezes a gente nem imagina que está utilizando, né? Mas muitas e muitas vezes nós estamos trabalhando, né? Exercitando ali o nosso cérebro e ele ficando cada vez mais forte. Isso mostra que a curiosidade pode nos levar a descobertas incríveis. Exatamente. Pronto, o Andrés agora vai falar um pouquinho sobre o Jornal do Futuro, né? Outra técnica de avaliação. No caso do Jornal do Futuro, é bem interessante que vocês também vão fazer justamente bem parecido o que a Elaine acabou de falar, né? Que é desafiar o estudante para pensar, né? Desafiar esse pensamento crítico, fazer exercitar essa parte crítica do estudante. Então, no caso, ele vai pensar em algo que vai projetar, vai ser projetado para o futuro, por isso que é chamado de Jornal do Futuro. Você vai escolher um tema específico e ele vai fazer uma projeção para o futuro. Então, você vai trazer ali uma sequência de informações que são atuais, mas que de alguma forma também acabam colaborando para algo que ainda iria acontecer. Exemplo, não desmate, porque se você desmatar é uma coisa que a gente tem uma previsão, mais ou menos, né? Vão acabar as árvores, o oxigênio vai ser prejudicado e assim vai. Então, o que acontece? Vamos pensar com sustentabilidade. Então, você tem ali o tema sustentabilidade, você quer que eles projetem aquilo que já se fala hoje sobre sustentabilidade e como isso pode ser aplicado, pensando a longo prazo, né? Se as pessoas hoje fizessem exatamente o que é colocado para que seja feito, qual é a projeção que eles têm para o futuro? Por exemplo, em 2050, se todas as pessoas aplicassem as orientações a respeito de como ter uma vida sustentável, como seria a sociedade em 2050? Então, ele começa a projetar na cabeça dele como seria a questão da utilização prática daquilo que é colocado teoricamente hoje, ou que é orientado para a população, para que ele tenha uma ideia se aquilo realmente faria alguma diferença no futuro, porque ele começa a exercitar o pensamento dele, ou não. Então, é importante que quando o professor leve esse tipo de atividade para a sala de aula do Jornal do Futuro, ele também deixe de uma maneira bem delimitada todo o conhecimento a respeito, que faça com que esses estudantes estudem sobre esse assunto, porque para que ele faça uma projeção, para que ele entenda quais são as orientações de curto e longo prazo, é importante que ele tenha um conhecimento mais profundo sobre aquele assunto para que ele faça a projeção no futuro. Então, é uma maneira de estimular o pensamento crítico, é uma maneira de fazer com que ele pesquise e compreenda mais sobre aquele assunto, para que, com base nisso, ele possa traçar uma ideia do que ele vê mais na frente. E aí é evidente que depois que todos os estudantes participam do Jornal do Futuro, eles vão ter a oportunidade de trocar ideias e falar sobre qual foi a projeção deles, contrastar ali o que teve de parecido com o colega, o que teve de diferente, e trazer ali um debate a respeito dessas projeções. E principalmente, quando a gente faz a projeção, com certeza foi colocada ali para a gente quando projeta, foi ligado a uma tese que nós temos a respeito daquele assunto.
a um fundamento. Ou seja, qual é a argumentação dele quando ele diz, por exemplo, que deu certo ou não deu certo? Com que critério ele utilizou? Como é que ele viu, como é que ficaria a sociedade, a parte política? Envolve tantas questões quando a gente faz uma projeção para o futuro, que é algo tão amplo e que vai aguçar essa curiosidade do estudante, e o professor pode trazer isso de uma maneira dinâmica, fazendo com que ele possa até fazer isso em etapas, não precisa ser feito num dia só, fazer em etapas. Vamos agora primeiro, vamos lá, o assunto é X, vamos fazer a pesquisa, vamos compreender o que é que já tem de conteúdo sobre esse assunto, como seria essa projeção, e ali realmente é aquela coisa de você desafiar e de você ficar ali realmente fazendo com que ele se sinta pertencente àquele ambiente, aquele ambiente colaborativo, em que ele se vê como agente ativo dessa aprendizagem, e não aquele que só recebe a informação. Acho que quando a gente propõe atividades criativas, todas elas que foram colocadas aqui hoje na live, todas elas se colocam nesse papel de desafio o estudante, o coloque nesse processo da aula criativa, mas que também aguça essa criticidade, essa curiosidade dele. Toda atividade criativa, ela trabalha com a parte da dinamicidade da aula e trabalha também com o professor ativo que interage com estudantes ativos. Então, não existe passividade numa aula criativa. Então, é importante que vocês compreendam isso e vão buscando, né, mais informações. Lembrando, gente, que na próxima semana nós vamos fazer uma aula no Meet. Então, quem ainda não está participando em nenhum grupo nosso de Expertise Mestra, vai lá no link da bio, vai fazer a sua inscrição, vai clicar lá no link do grupo, vai entrar lá você vai ter sugestões de aulas, você vai participar de uma aula interativa, porque a nossa próxima aula ela vai tratar de como você pode fazer um projeto referente à questão do Setembro Amarelo. A gente está pegando um tema bem atual, né, do mês de setembro, e como você pode fazer isso utilizando o ChatGPT. Ou seja, a gente vai, mais uma vez, trabalhar essa questão da inteligência artificial. Então, vocês vão observar, inclusive, que dependendo do comando que vocês chegarem a fazer, vocês não só podem fazer sobre esse tema específico, que é o Setembro Amarelo, mas vocês podem utilizar daqui para frente para outros projetos que vocês queiram fazer. O importante é que vocês entendam a lógica do comando e depois só façam as adaptações e modificações necessárias. Então, a gente está convidando vocês para participarem conosco. Vai ser uma aula bem interessante, a gente vai compartilhar a tela, a gente vai mostrar os exemplos, fica até mais fácil de vocês entenderem melhor do que a gente está falando, né? Quando a gente visualiza, fica mais claro. E a gente está realmente querendo que vocês participem desse grupo para que a gente possa mandar o link e vocês também terem sugestões e tirar dúvidas, a gente fazer realmente um grupo bem dinâmico, como a gente está propondo aqui para os estudantes, né? Que a gente possa realmente trocar ideias e ser agentes, né, no grupo, participativos. Isso mesmo. Nessa aula, né, da semana que vem, nós vamos estar ensinando a fazer um projeto interdisciplinar, como a Andresa falou, né, sobre o Setembro Amarelo, mas aí você vai poder envolver todas as disciplinas ou algumas disciplinas da escola, né, com a participação de outros professores, porque, assim, é importante que a escola esteja sempre engajada, né, procurando fazer os trabalhos interdisciplinares, porque acho que o estudante ele acaba se interessando mais, né? Ou você pode fazer um projeto só seu, para você desenvolver com seus estudantes, só com a sua disciplina. Então, lá, com o ChatGPT você vai poder aprender a desenvolver esse projeto e outros que você poderá fazer posteriormente, como a Andresa falou, com o comando correto, fazendo as adaptações. Então, não perca a aula, porque vai ser muito interessante. Você vai poder estar interagindo com a gente, você vai poder depois observar, ter essa aula para você ver como fez, como foi, fazer as anotações devidas para não acabar esquecendo, né? Não perde. Pois é, nós estamos aí com várias novidades, vocês aguardem aí que a gente vai ficar anunciando para vocês. A gente tem essa aula na próxima semana, depois a gente tem outra novidade, mas a gente vai esperar um pouquinho, querendo não tirar a surpresa. E assim, eu tenho certeza que vai ser um momento assim de muita troca entre a gente, de conhecimento mesmo, de aprendizagem. Se vocês tiverem algum conteúdo que vocês gostariam que nós falássemos aqui ou fizesse alguma postagem, podem entrar em contato conosco pelo direct para que a gente possa realmente
atender às expectativas de vocês, porque o Expertise Mestra, ele realmente foi criado com o objetivo de fazer vocês crescerem cada vez mais. A live vai cair daqui a pouco, então, beijo, pessoal. Tchau, Tchau, até a tchau. próxima. Tchau.